Olá, você está no canal Doutora Renata Machado. E a aula de hoje vai ser para fechar a nossa série de vídeos sobre atraso de puberdade. Na verdade, elas ficaram assim, meio perdidas num monte de outros assuntos que eu já comecei a falar. Mas vamos lá. Então, quando que a gente vai suspeitar que o atraso puberal é uma doença das gônadas? Nós já falamos sobre o atraso puberal de uma forma geral e a sua principal diagnóstico diferencial, que é o variante do normal, o retardo constitucional de crescimento, nesse vídeo 29. No vídeo 34, a gente comentou sobre o hipogonadismo hipogonadotrófico. Ou seja, quando as gônadas falham porque hipófise e hipotálamo não estão funcionando bem. As gonadotrofinas estão baixas. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o hipogonadismo hipergonadotrófico. Ou seja, aquela situação em que as gônadas não funcionam, hipogonadismo, mas o sistema nervoso central está funcionando bem. Ou seja, existe muito LH-FSH tentando fazer com que esse testículo e ovário funcionem, mas existe uma falência primária das gônadas. Então, GNRH, produzido pelo hipotálamo, está mandando a hipófise produzir LH-FSH, que estão tentando passar a mensagem. Vamos lá. Testosterona seja produzida pelos testículos e estrógeno pelos ovários. Como não tem a produção desses hormônios, o que acontece? Não faz o feedback negativo, então LH e FSH vão ficar muito elevados. Sempre que tiver essa situação, uma menina que com 13 anos ainda não teve um aparecimento de mamas, um menino que com 14 não começou o aumento do volume testicular, a gente tem um atraso puberal mesmo. As gônadas não estão funcionando bem, é um hipogonadismo. A gente tem que dividir em dois grandes grupos, se tem LH-FSH altos ou baixos. No caso de hipogonadismo com LH-FSH elevados, eu sou obrigada a fazer o que? O cariótipo. É aquele exame que mostra os cromossomos, faz uma contagem, vê a morfologia dos cromossomos todos, né? E o que nos interessa aqui são os sexuais, X e Y. Geralmente as meninas têm 46 cromossomos, 2X, 46XX, e os meninos 46XY. Mas nem sempre é assim. Então, nós podemos ver diversos tipos de cariótipo. Podemos ter 46XY no menino, 46XX na menina, e isso é devido a uma falência gonadal primária, que pode ser por problemas anatômicos, por exemplo, uma torção de testículo, um tumor e retirada cirúrgica depois dessa gônada, alguma infiltração. A própria história já é muito importante nesses casos, né? Mas quando você tem um cariótipo normal, não quer dizer que não tem nada. Pelo contrário, um cariótipo normal, com os cromossomos sexuais normais, e mesmo assim existe um excesso de gonadotrofinas e falta de hormônios sexuais, me indica que tem um distúrbio da diferenciação sexual, um DDS. Então já é uma outra aula, aliás, tem aula no canal também sobre isso, fica junto das genitálias ambíguas. Nem todo mundo que tem um problema na formação das gônadas tem uma genitália ambígua. Ou às vezes a genitália ambígua é muito discreta, isso passa batido e pode até se manifestar como um atraso de puberdade. Então são casos mais raros, menos frequentes, mas o que a gente mais vê são duas síndromes muito frequentes, muito mais do que você imagina. A síndrome de Klinefelter, 47XXY, e a síndrome de Turner, 45X0, e as suas variantes. Na verdade, a síndrome de Turner, a maioria, ela é mosaico. Na síndrome de Klinefelter, vamos falar um pouquinho então. Extremamente frequente, gente. 1 para cada 1.100 nascimentos, ou seja, 1 para cada 600 homens tem um cromossomo X a mais. Geralmente o cariótipo é esse mesmo, 47XXY, mas há variantes, há mosaicos também. E onde estão esses meninos, né? Era pra gente ter um monte de ambulatório só de Klinefelter, mas uma prática médica mesmo, a gente deixa passar batido. Quando eu falo a gente, não é só a gente brasileiro, não. Tem até um estudo bem interessante, foi feito há uns 3 anos, isso, na Dinamarca, e eles têm um banco de dados de cariótipos feitos desde os anos 70. Todo mundo fez cariótipo por algum motivo. E baseado em quantas crianças foram nascendo, qual seria a expectativa de diagnósticos de síndrome de Klinefelter, Turner e outras síndromes de alterações dos cromossomos sexuais, a gente vê lá, né, que tem um gap muito grande, mais de 50% desses pacientes não estão sendo diagnosticados na infância.
Nem todo mundo tem esse quadro tão clássico, tão florido, mas muitos têm, e mesmo assim nenhum médico chegou a pedir o cariótipo. Então, a tríade clássica do Klinefelter é a alta estatura. Às vezes ele não é tão alto assim, mas ele é alto para aquela família. Então, dá uma recordada aí nas aulas de crescimento. Então, se ele está muito acima da altura-alvo, do TH daquela família, já tem que acender uma luzinha. O hipogonadismo e distúrbios de comportamento são muito importantes. A parte clínica varia muito dependendo da época, né? Então, na primeira infância, a gente pode encontrar criptorquidia e micropênis, dizendo então que esse testículo, já na parte final da gravidez, intrauterinamente, ele não estava funcionando tão bem. Porque quem faz o testículo descer e o pênis ter o tamanho normal é a produção testicular do próprio bebê, da testosterona, naquele final da gravidez. Mas eles podem nascer com a genitália normal ou com um testículo levemente menor, um pouco mais endurecido, e esse exame físico passa batido. É muito frequente o retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente o retardo na fala. Nos adolescentes e escolares, o que a gente vê? Então, aí, agora que a alta estatura começa a ficar realmente mais predominante, né? Proporções eunucoides, tem muitos problemas de aprendizagem e atenção. Aqui eles têm realmente um QI em torno de 10% menor do que o QI médio daquela família. Então, existe uma maior frequência de baixo QI. Pênis e testículos pequenos, a puberdade pode até começar, mas ela não se completa, ou ela atrasa muito, né? A ginecomastia é uma queixa importante que leva os meninos a procurarem o nosso ambulatório, e uma gordura corporal com uma distribuição mais feminina, né? Os adultos, eles cursam com infertilidade, redução da libido, impotência, mas não são só essas questões comportamentais e estéticas, vamos dizer assim, que são importantes na síndrome de Klinefelter. Eles têm maior risco de tumor de células germinativas, câncer de mama, diabetes mellitus tipo 1, hipotireoidismo de Hashimoto, síndrome metabólica, e tem todas as questões comportamentais que, se feito um diagnóstico bem precoce, o tratamento, a intervenção pode ser mais precoce com melhor resultado. E a síndrome de Turner? É a síndrome mais frequente. É a única monossomia viável em humanos, 1 para cada 2.500 meninas, e na verdade elas são as sobreviventes. A síndrome é extremamente frequente. Se você for fazer cariótipo de abortos espontâneos, grande parte você vai encontrar o cariótipo 45X0. Né? E aqui a clássico é a baixa estatura e uma disgenesia gonadal, que vai levar a uma falência gonadal progressiva. Né? Então, a criança tem, em média, uma estatura de 1,40 m, isso se não tratado, mas pode ser tão baixa quanto 1,20 m, ou até nem tão baixa assim, se a família for muito alta, se ela for mosaico, menos clínica essa criança vai ter. E às vezes a baixa estatura, sem nenhuma outra explicação por outros exames, é a única clínica que essa menina tem. A disgenesia gonadal tem mais malformações, e você fazendo o diagnóstico de síndrome de Turner, você tem que, mesmo sem sintoma algum, tem que procurar por malformações cardíacas, renais, de ouvido médio. Essas alterações de ouvido médio podem favorecer a várias infecções de repetição, e essas meninas podem evoluir com uma certa frequência para déficit auditivo. São mais predispostas a doenças autoimunes, principalmente tireoidite de Hashimoto, mas também diabetes tipo 1, doença celíaca e outras. Tem mais doenças metabólicas, obesidade, DM2, hipertensão. E a clínica também vai variando muito, dependendo da época, né? Ao nascimento, elas podem ter já retardo de crescimento intrauterino e nascer em PIG, nascem com a genitália totalmente normal, é importante o linfedema congênito, isso pode ser já suspeitado da síndrome de Turner nos ultrassons, né, na translucência nucal, e também nos ultrassons morfológicos à frente, edemas de mãos e pés, né, esse excesso aqui de pele, que depois, mais à frente, vai ficar como esse pterígio, às vezes não tem tanto no neonatal, mas depois fica. Aqui estou mostrando o hipertelorismo mamário. Essa é uma face muito típica, mas não espere uma face típica em todas as meninas com Turner. Aliás, o mais frequente é que não tenha tudo isso, mas eu vou mostrar para vocês. Então, o que essas meninas podem ter? Orelhas com baixa implantação,
viradas também assim mais para fora, mandíbula pequena, palato, gengiva, maior distância entre os olhos, epicampo, pitose, o pescoço curto e alado, os cabelos com baixa implantação em forma de tridente, né? Tórax alargado, hipertelorismo mamário, unhas hipoplásicas, tem tendência a queloides, nervos pigmentados, o cúbito valgo, a deformidade de Madelung é mais rara, acontece mais em alterações dos choques que não Turner, anomalias de joelho, quarto metacarpo curto. E aqui elas têm alguns problemas do desenvolvimento, diferente do Klinefelter, que a deficiência intelectual é mais rara, mas existe um QI um pouco abaixo da média. E tem algumas dificuldades pontuais, como relações visuais e espaciais, matemática, déficit psicomotores, maior tendência a TDAH, que aliás também acontece muito no Klinefelter. Lá eles são mais agressivos, aqui elas são mais tranquilas, mas há um grande problema de autoestima, muita depressão. Então são meninas que merecem um acompanhamento desse ponto de vista do desenvolvimento também. E para finalizar toda essa série de aulas sobre atraso de puberdade, quando você tem então uma menina que não tem telarca aos 13 e um menino que não tem aumento testicular aos 14 anos, a gente tem que primeiro diferenciar em dois grandes grupos. Então, vamos dosar LH e FSH. Se vier elevado, hipogonadismo hipergonadotrófico, imediatamente vamos pedir um cariótipo. E a gente vai ter Klinefelter e suas variantes, síndrome de Turner e variantes, e no caso do cariótipo normal ou outros mosaicos, a gente vai conduzir a investigação como um DDS, distúrbio da diferenciação do sexo. Se tiver LH e FSH baixos, grande parte vai ser uma variante do normal, o retardo constitucional de crescimento e puberdade. Nesses casos, ele tem uma baixa estatura para aquela idade cronológica, mas a idade óssea está atrasada, compensando isso, e aquela conta que a gente faz de previsão de estatura, esse adolescente entra para dentro do percentil esperado para aquela família. Então, a estatura é normal para aquela idade óssea, não tem nenhuma outra doença. No final das contas, ele vai chegar lá com o tamanho normal, só que tudo vai acontecer mais à frente, mais lentamente. Se tem uma redução da velocidade de crescimento muito grande, agora já me acende a luzinha para patologias. Então, eu preciso avaliar os outros eixos. Então, GH, TSH, CTH. E eu posso estar de frente para um panhiperpituitarismo, ou posso ter alteração de 2 eixos. De qualquer maneira, tenho redução de produção de hormônios hipofisários, eu tenho que fazer ressonância magnética. Pode não ver nada, posso encontrar uma massa, alguma malformação, bolsa, a hipófise hipoplásica. E existe uma síndrome, que é a síndrome de Kalman, que cursa com má formação de bulbo olfativo, então um hipogonadismo que já inicia na vida intrauterina. Na verdade, os pacientes com síndrome de Kalman, eles deveriam ter sido diagnosticados mais cedo, mas às vezes chegam aqui só para um atraso puberal, porque eles não têm a genitália 100% bem formada. Como faltou a ação de LH no último final da gravidez, eles vão ter um pênis um pouco menor, vão ter os testículos não descidos, é muito mais frequente disso acontecer. Existe também associação com deficiência intelectual aqui. E a gente pode ter uma deficiência isolada, sem ser calma, sem ser sindrômica, de gonadotrofinas. Espero que tenha ajudado aí no raciocínio clínico para vocês. Vamos tratar todo mundo independente, né, do que seja o diagnóstico, mas esse tratamento é uma outra aula, a gente fala disso numa próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.